Glória a Deus, a paz do Senhor, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Estamos aqui na presença de Deus mais uma vez para estudarmos e repassarmos algumas informações sobre essa bela temática da classe juvenis, a todos os obreiros, obreiras, superintendente de escola bíblica, alunos e todos aqueles que estão envolvidos diretamente na obra de Deus. Bênção do Senhor a todos aqueles que estão conectados aqui nesta live, desse podcast, na bênção maravilhosa do Senhor. Então, somos gratos ao Senhor, nós somos aqui da Assembleia de Deus da cidade de Coais Novos, estou juntamente aqui com o pastor Túlio, pastor, está em obra missionária ali, no povoado de Catunda. Então, as suas saudações iniciais, pastor. A paz do Senhor, Evangelista Souza, a todos os professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, que essa aula seja uma aula de muito proveito para os nossos amados irmãos, onde certamente aqui nós iremos desmistificar, à luz da Bíblia, a respeito de um tema tão pertinente nos nossos dias e tão mal interpretado, e certamente será um tema importante para os professores repassarem para os seus alunos, fundamentado nos tópicos que serão desenvolvidos nesta lição. Verdade. Deus abençoe, uma aula muito proveitosa para nós. Verdade. Hoje a nossa temática é a profecia da atualidade. A referência está em Hebreus, capítulo 1, verso 1, que diz assim: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, aí a referência em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, onde mostra aí Deus falando a nós de muitas maneiras, de muitas formas. E a leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículos 15 ao 20, e ainda o versículo 26 e 27 do mesmo capítulo, onde aqui nós temos também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Então, eu vou ler apenas 1 Coríntios 12, 28, que diz assim: a um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, aqui nós temos aqui uma dimensão profética através dos cargos ministeriais e a obra do Senhor. Então, é muito importante os professores repassarem para os seus alunos acerca desta nobre missão, desta nova palavra acerca da mensagem profética. E esta lição tem um objetivo tríplice, que é mostrar a atualidade do ministério profético no contexto da igreja. Então, é importante mostrar isso aí. Também o professor pode distinguir as três principais finalidades da profecia. Quais são os três pilares? A edificação, a exortação e a consolação. E depois apresentar João Batista como modelo de ministério profético a ser seguido pela igreja. Então, é esta a grande temática de hoje, onde nós estamos aqui para falar algo acerca dessa mensagem tão profunda. Primeiramente, vamos destacar a profecia da igreja. Então, o pastor Túlio já pode começar tecendo suas considerações iniciais, falando sobre a profecia atual, ou na atualidade, e mostrando que a profecia é atual, como afirma o autor da carta aos Hebreus. Senhor Evangelista Souza, esse primeiro tópico da lição fala sobre a profecia. Ela é atual. E o autor da lição, ele inicia muito bem, apresentando-nos o fundamento na carta aos Hebreus, onde diz que Deus falou poderosamente aos antigos por meio dos profetas, mas nesses últimos dias tem falado por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio e cumpriu muitas profecias há tempos anunciadas sobre como seria seu nascimento, vida adulta, sofrimento, morte e ressurreição. Após o Senhor ser assunto aos céus, ele prometeu enviar outro consolador para que estivesse com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nessa nova realidade, a igreja ela
surgiu e recebeu, além do batismo no Espírito Santo, vários dons cuja finalidade é edificação espiritual. Dentre esses dons, encontramos o dom de profecia, mostrando a relevância dessa manifestação espiritual entre o povo de Deus também na atualidade. É importante os professores destacarem a respeito, no início da aula, sobre um grupo de pessoas que não acreditam na continuidade dos dons espirituais, que são conhecidos por sensacionistas, pois eles limitam essa atuação dos dons espirituais apenas no período apostólico. E nós, pentecostais, somos continuistas, pois nós cremos de forma muito evidente na validade, a continuidade desses dons atuando no meio do povo de Deus, no meio da igreja, para a sua edificação. Então, a profecia, ela é atual, ela não cessou no período apostólico, pois ela continua ainda hoje, nos dias em que nós estamos vivenciando. E isso mostra essa relevância dessa manifestação espiritual também na atualidade, pois primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e versículo de número 10, nos apresenta a respeito desta fundamentação bíblica. Tem aqueles que não acreditam mais na atualidade dos dons espirituais, acreditando que a profecia cessou, né? Quer dizer, que os dons cessaram. Na realidade, os dons de Deus nunca cessaram. Eles permanecem vivos, atuais, ainda desempenhando o seu trabalho e a missão maravilhosa que foi dada a cada um de nós, através dos dons espirituais. Agora, o que pode acontecer são interpretações. As interpretações que fazem acerca dos dons, porque a gente entende que Jesus veio, ele cumpriu muitas profecias que foram anunciadas sobre como seria seu nascimento, sua vida adulta, seu sofrimento, sua morte, seu reino, ressurreição, a maneira da personalidade de Cristo, suas características, seus nomes, como ele desempenharia o seu ministério na terra. E após ele ser assunto aos céus, né, ele prometeu que enviaria outro Consolador. E o Consolador veio exatamente para estar conosco. E é a presença do Espírito Santo quem configura nessa nova realidade e através da igreja onde nós vivemos exatamente os dons espirituais, para cumprirmos exatamente essa finalidade da edificação espiritual. E a gente encontra exatamente essa evidência da manifestação espiritual no meio do povo de Deus, que ainda permanece hoje na atualidade. Sob o cumprimento das profecias nos últimos dias, nós entendemos pela Bíblia, e a Bíblia nos mostra evidências profundas, né, acerca disso, que exatamente hoje as profecias elas ainda estão evidentes, porque muitas profecias se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Então, o profeta Joel, por exemplo, anunciou que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre os jovens e velhos, sobre filhos e filhas, servos e servas, e essa manifestação seria marcada através de visões, de sonhos, de sinais. E isso aí não cessou ainda. Veja que ali é o que foi dito. Quer dizer, ali nós temos a evidência e ainda estamos vivenciando esses dias e com certeza haverá ainda um cumprimento pleno ou total dessa profecia. Não somente a do profeta Joel, mas também das profecias dos homens e das mulheres de Deus. Então, essas promessas é para a sua igreja que nós podemos contemplar atualmente. Muitos sinais, né, que foram profetizados no Antigo Testamento e, por conseguinte, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a profecia, como um dom espiritual, é interessante aí que os professores mostrem isso. Então, o pastor Tulei pode fazer uma dissertação, uma exposição sobre o que é essa profecia como um dom espiritual. Segundo ponto, dando continuidade aqui, aquele que vem sendo falado sobre a profecia como um dom espiritual, Deus ainda ele tem se manifestado. Essa sua manifestação, como já foi falado e tratado anteriormente, ela não cessou, ela não parou, ela não ficou apenas ali limitada àquele período de tempo. Essa profecia, como dom espiritual,
ela está elencada ali nos dons pelos quais a Bíblia ali tem a sua finalidade para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, os objetivos dessa profecia, primeiro é a edificação. A profecia, no contexto da igreja, ela tem a função de edificar espiritualmente o corpo de Cristo e testificar ao indouto que a presença do Todo-Poderoso está de fato em nosso meio, sendo por ela convencido de seus pecados. Então perceba que o primeiro objetivo da profecia é a edificação do corpo de Cristo e levar o indouto e ao infiel a ele perceber que Deus está atuando no meio do seu povo, no meio da igreja, conduzindo ele ao arrependimento, que por meio dela os presentes são encorajados a viver sujeitos à palavra da verdade, a ter uma vida santa, a fé fortalecida e permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinamentos. Então perceba que esta atuação, esta edificação, esse primeiro objetivo, ele não fica apenas ali retido para os crentes, mas ele também rompe essa barreira e vai até os infiéis, aqueles que não são crentes, conduzindo eles ao arrependimento e a eles crerem em Jesus e alcançarem a salvação. Então, perceba a importância desse primeiro objetivo da profecia atuando no meio do povo de Deus. Ainda falando sobre a profecia, né? Sobre a profecia como um dom espiritual, é interessante que, nesse contexto aí, a profecia sendo um dom espiritual, é interessante porque Deus fala ao seu povo. Então, ele falou no tempo passado, ele fala hoje no tempo presente e, com certeza, ele continuará falando no tempo futuro. Então, essa profecia aqui, ela assume um outro formato, porque o Espírito que atuou no passado é o mesmo, que continua a inspirar e a falar com o povo de Deus, né? Com os seus servos. Apenas o modo, a maneira é que mudou. Porque após a ascensão de Cristo, com o advento do batismo do Espírito Santo, a igreja passou a receber dons espirituais ministeriais, e isso foi uma promessa de Jesus. E segundo a definição na Bíblia de Estudo Pentecostal, era exatamente um dom espiritual, um dos profetas, eles eram levantados pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem da parte de Deus à igreja, de modo contínuo, deixando claro que o que nós estamos falando hoje não é aquela mensagem profética apenas acompanhada de línguas estranhas, que há assim uma tendência em nosso meio em nós acharmos que só existe essa maneira. Eu acredito que já está sendo superada, né? Mas ainda existe ainda alguém que acha que quando se fala em profecia, alguém precisa falar em línguas estranhas e profetizar. Não, você pode pregar a palavra de uma maneira profética. Na hora que você está fazendo aquela exposição e ela esteja dentro do parâmetro da Bíblia, você está profetizando. Então, esse dom espiritual da profecia é exatamente uma manifestação também, pode ser instantânea, momentânea, na qual o profeta transmite aquela mensagem ou revelação sob o impulso do Espírito Santo. Ele pode até estar pregando a mensagem naquele momento, fazendo uma exposição do texto, mas na hora que o Senhor lhe dá uma revelação bíblica sem que fuja daquele contexto, ele está profetizando também. Então, essas manifestações, elas se parecem muito, né, com aquelas que foram exercidas pelos profetas da antiga aliança. Mas o objetivo é isso aí, é a edificação da igreja e a proclamação das boas novas. Por isso que a mensagem profética, ela tem esses três pilares, que é exatamente aí onde o pastor Túlio teceu considerações sobre esses três pilares. Ele falou sobre o primeiro, que a profecia, ela existe o quê? Para edificar. O segundo pilar é para exortar. E o terceiro, para consolar. Então, nessa edificação aí, que o pastor Túlio falou sobre o primeiro objetivo da profecia. E continuando, né? O segundo pilar, que é a exortação. Então, Deus usa os seus servos com o dom da profecia para advertir e aconselhar, né, a igreja a fim de se consertar, rejeitando o pecado, a injustiça, a iniquidade e confessando que Jesus é o Salvador, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso guia, que Jesus é o nosso Senhor em nossa vida. Então, essa mensagem entregue pela igreja, pelos irmãos, é assim, uma mensagem profética.
Ah, Souza, e aquelas pessoas que falam em línguas e profetizam? Claro, ali é uma manifestação do dom de línguas, da interpretação de línguas, onde aquela pessoa profetiza. Também é uma forma de Deus falar à igreja. Mas o que nós estamos hoje mostrando, então é importante que os professores e as professoras da classe juvenis demonstrem que essa mensagem da procia não se refere apenas àquela manifestação daquele dom de 1 Coríntios 12, mas sim uma amplitude da mensagem, da palavra de Deus pregada, de uma maneira que venha edificar e que venha exortar. Então, dentro desse mesmo contexto da exortação, o pastor Túlio pode até fazer mais outras considerações sobre a exortação e entrar aí no terceiro pilar da profecia, que é a consolação. A respeito da exortação, aponta esse segundo objetivo da profecia, atuando assim no meio do povo de Deus, que tem a finalidade de advertir e aconselhar. Então, essa exortação possui esses dois aspectos, de advertência e aconselhamento. É importante nós destacarmos isso, que algumas vezes no nosso meio contém os seus excessos, né? E aí, tratando-se de juvenis, possa ser que eles ali fiquem até atemorizados momentaneamente a respeito dessas ações É, que eles vão ver ou aí afora em determinados ministérios, em determinadas igrejas aí. E pessoas até mesmo para profetizar, arregala o olho e faz muitas coisas aí externas, dando um indicativo que ali tem uma atuação divina e gerando medo nas pessoas. A profecia não tem esse intuito originariamente, seja você ali, você mesmo, para o povo, a essa consciência e conduzir eles a o arrependimento. Então, tem pessoas que fazem todos esses gestos aí, todas essas ações, a fim de as demais pessoas. Porém, o terceiro objetivo fala a respeito da consolação. E quando nós logo identificamos a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo, pois ele tem como essa característica principal. O Espírito Santo é chamado por Cristo de Consolador. Isso significa que uma das ações do Espírito é consolar os seus servos durante as aflições e momentos de tribulação. Então, perceba que o crente ele possui assistência nos dias de tribulação, nos dias de dificuldade, nesses dias difíceis. Então, é por isso que o crente ele possui essa força que vem da parte de Deus, atuada em nós pelo Espírito Santo. Em dias difíceis, a gente consegue suportar, a gente consegue passar, e isso tem esse indicativo, que é uma ação divina atuando em nós, pois o Espírito Santo nos consola. Por esse motivo, a mensagem entregue pelos profetas cumpre também a função de consolar e fortalecer o ânimo dos irmãos. A mensagem vinda do Espírito nos encoraja, conforta e renova. Então, perceba que a mensagem vinda de Deus, ou seja, a mensagem vinda do Espírito, ela tem essas três funções, ou esses três aspectos. Ela traz para nós encorajamento e renova para que não venhamos desistir diante das adversidades. Por esta razão, o apóstolo Paulo aconselha aos Tessalonicenses: não apague o espírito. Primeira carta de Paulo, no capítulo 5, versículo número 19. Então, trazem esse objetivo a respeito da profecia. Ela edifica, exorta e consola. muito boa aí a exposição. Então, resumindo, nós temos a profecia com esses três pilares fundamentais. É o pilar da edificação, o pilar da exortação e o pilar da consolação. Acreditamos que na mensagem profética tem que haver esses três. A profecia não pode
faltar esses três pilares, porque a falta desses três pilares poderá provocar assim, graves prejuízos espirituais às vidas. Então, a profecia de Deus ela precisa edificar vidas. A profecia de Deus ela exorta vidas e a profecia de Deus ela consola vidas. Se a profecia ela destrói, não exorta e não consola, então ela não tem a essência da mensagem profética, que é o que o pastor Tulei falou. Existem hoje muitas maneiras que as pessoas querem falar, dizendo que está entregando uma mensagem profética de Deus. E aí usam várias artimanhas, vários artifícios e até ameaças para as pessoas acreditarem. Mas não precisa. A mensagem profética é uma mensagem na simplicidade divina, tem a profundidade de Deus, existe a misericórdia do Senhor e existe também a palavra de Deus como uma regra de fé. Porque se qualquer mensagem ela não for por esse crivo, nós não poderemos crer no sentido da salvação. E como na Bíblia nós temos muitos exemplos, nós temos João Batista como um exemplo a ser seguido. João Batista, aquele homem humilde, aquele profeta humilde, que Até disse dessas... Falar, pastor Toro, diga. interessante, Evangelista Souza, é que algumas pessoas utilizam de vários mecanismos, né, para se dizer que está sendo ali usada por Deus. E quando a gente faz uma avaliação geral a respeito dessas atitudes em nosso meio, a gente vai perceber que o modo operante é quase que o mesmo. Eles utilizam de forma repetida os mesmos mecanismos e a gente logo ali não é uma ação de Deus, claro, à luz da palavra. Então, tudo isso tem que passar pelo crivo da palavra, tem que ser avaliado à luz da Bíblia, para que assim ela possa ser verdadeiramente considerada uma profecia vindo da parte de Deus com essas três operações, com esses três objetivos: edificação, exortação e consolação. Pode dar continuidade nesse terceiro ponto, Evangelista Souza. Verdade, e parece que tem uns que, quando vão profetizar, eles querem mais pregar sobre a veracidade da profecia dele do que propriamente convencer da veracidade daquilo que ele está falando. Ele parece que tenta argumentar com as pessoas que aquilo que ele está dizendo é verdade. Aí vai argumentar de várias formas, até com ameaças. A palavra de Deus não precisa disso, porque a essência da mensagem ela já é um ponto de conversão. Ah, mas frontal não crê, vai descer a sepultura, não sei o quê. Bem, eu não acredito que haja esse apelo, né? É porque isso aí seria uma consequência natural das coisas para quem não crê na palavra, mas independente. E não é obrigado também a descer a sepultura porque alguém deixou de crer. Até porque a gente não pode usar esses apelos assim. Chamar de apelou mesmo, né? A gente não precisa estar apelando para as pessoas acreditarem em nós. É o contrário. Paulo disse assim, que os homens nos vejam como ministros. É o contrário, as pessoas é que serão convertidas ou convencidas pela palavra de Deus que está sendo falada. Né? E falando sobre os exemplos de homens e mulheres de Deus, nós temos o exemplo de João Batista, né? João Batizador, que é aquela voz que clama no deserto. Ele foi exatamente aquele homem escolhido para aquela geração, o último profeta por Deus no modelo da antiga aliança, onde o próprio Jesus reconhece João como um dos homens que, nascido de mulher, se torna, no sentido, uma referência, e Jesus fala exatamente sobre isso, e João é exatamente este modelo a ser seguido, aquela voz que clama no deserto. A prova é que Deus usava as pessoas para procurarem João lá no deserto. Por isso que Jesus disse que entre o nascido de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Né? Porém, João foi um grande anunciador da mensagem, chamado precursor do Messias, como uma espécie de batedor do rei, onde ele veio trazer uma mensagem de arrependimento e conversão ao reino de Deus. Não era uma mensagem profética? Era. Era uma mensagem de Deus? Era uma mensagem de edificação? Sim. De exortação? Muita força. De consolação também. A voz do que clama no deserto. Isso está lá em João capítulo 1, verso 19 até o 23. Então, João cumpre exatamente aquela profecia de Isaías acerca
exatamente daquela mensagem que aquele homem viria para preparar o caminho do Senhor, conforme diz Isaías capítulo 40, versos 1 ao 5. Então, João, ele andava, se comportava como Elias, pregando no deserto, chamando os judeus ao arrependimento, conforme a profecia de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Contudo, quando questionado se ele reconhecia que batizava com água, mas que viria o Senhor, que é desde a eternidade, de que ele não era nem digno, né, nem mesmo de desatar as sandálias, conforme João capítulo 1, versos 26 e 27. Então, é importante isso aí. Então, o pastor Túlio pode continuar aí tecendo considerações sobre João Batista, já fazendo a sua conclusão. Então, nessa parte aqui, já fazendo a sua conclusão, que eu também farei a minha logo mais. Então, esse terceiro tópico, e precisamente o segundo subtópico, fala sobre o tempo a ser seguido. E quando nós olhamos, nos identificar que nós também, como anunciadores das boas novas, nós devemos cumprir, também estiveram presentes na vida de João Batista. O primeiro é a humildade, o segundo é sermos dependentes de Deus. Então, João Batista atuava com essas duas características sobre que quando ele percebe a respeito da figura do Salvador, ele até refere-se ao próprio Jesus, fazendo uma referência àquilo que Jesus veio para cumprir, a ponto de muitos ali estarem tentando propagar confusão entre eles, e ele verbaliza e diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, esse também deve ser o nosso dilema como anunciadores deste evangelho. Cresça e que nós possamos diminuir, ou seja, de que forma eu posso cumprir esse ministério. Ou seja, o ministério ele deve ser exercido da mesma forma que João Batista ele exerceu, ou seja, com zelo, temor e constante vigilância. Esses são três aspectos importantes a estarem aí se relacionando com esse ministério profético da anunciação do evangelho. Zelo, temor e constante vigilância. Muitos profetas já se calaram ou estão desencorajados a denunciar os pecados de seu povo. Contudo, Deus nos convoca nesses últimos dias a cumprir integralmente o nosso chamado, ainda que sejamos perseguidos. Então, que nós possamos atuar com coragem, com vigor, com veemência e anunciar as boas novas e o evangelho de Jesus, porque ele ainda continua sendo poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, essas são minhas considerações, que Deus abençoe e possa trazer maturidade e crescimento espiritual para os nossos irmãos. Verdade. E um dos maiores desafios, né, aos que são chamados por Deus para exercer esse ministério e destaque na igreja é considerar que o dom, ele seja esse ministerial, espiritual, seja qualquer que seja o dom espiritual que Deus tenha dado, não os torna mais importante, né, do que os demais. Pelo contrário, aquele que dentre os seres humanos não houve maior do que João Batista, entretanto, o menor do reino dos céus será maior do que ele. Isso se exercer dentro daquilo que é a vontade de Deus. Então, uma das características mais importantes que o pastor Tulei falou é a humildade. Eles importa que ele cresça e que eu diminua, no sentido humilde. Ele falou, embora que tenha muitas pessoas que digam o contrário, importa que eu cresça e que o outro diminua. João nos ensinou o contrário. Importa que ele cresça e que eu diminua, quer dizer, no sentido de humildade. Não é que João estava chamando fracasso para si. É o contrário, João estava demonstrando humildade, embora outros desejam crescer querendo apagar a luz dos outros, né? Mas João ensina Só uma que a consideração humildade em aqui Cristo... De que, pastor Túlio? importante, evangelista Souza. Só uma Sim. consideração aqui importante é que o fato de nós sermos detentores deste dom dado por Deus a nós, não significa que a gente tenha esse ar de superioridade sobre o próximo, porque tem alguns que tentam atuar desta forma, porque Deus usa eles
em Aí determinadas funções, com se sente determinados grande, dons, né? eles acham que são superiores, entendeu? E isso não é verdade à luz da Bíblia. Ou É, não. seja, a gente deve. Mancha o caráter. Então, que Deus continue nos abençoando e que os professoras, com alegria, repassem esses grandes ensinamentos sobre a mensagem profética nos dias de hoje. Deus abençoe a todos nós.